Meus amigos, terminou, cara. Terminou. Ceará 2, Vasco 1. Mais um jogo horroroso do Vasco. No ano, né? Mais um jogo horroroso do Vasco no ano, tá? O Carille, cara. Vamos falar assim, esse é o padrão Carille no Vasco, né? É um time sem padrão. O padrão do Carille no Vasco é um time sem padrão. O Carille não consegue colocar esse elenco para jogar, cara. O elenco, tudo bem, o elenco é fraco, mas o Carille não consegue fazer esse time jogar, tá? Hoje o time titular foi aquele que a gente bateu aqui mais cedo, né? Foi o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga João Vitor e Lucas Freitas, né? O Maurício Lemos está com uma fratura na costela, lateral esquerdo Piton. Meio de campo, os volantes, Hugo Moura e Paulinho, né? O Paulinho entrou na vaga do Tietê, que foi liberado pela diretoria para resolver problemas particulares. Meio de campo, o ataque ali, os armadores foram Garré, Payet, no lugar do Coutinho, e Nuno Moreira. Na frente, Verrete. Cara, joguinho começou, você já via assim, né? Jogo ruim. Ceará também é um time bem fraco. Só que o Vasco, cara, o Vasco é fraco, o Ceará também é fraco, joguinho ruim. E aí, a gente falava, né, mais cedo, né, nos vídeos da semana eu falei com vocês, galera, o Vasco tem 4 jogos muito difíceis pela frente, né? O Ceará é fora, jogo fora é sempre difícil. Depois pega o Flamengo, que é clássico. Depois o Cruzeiro, outro jogo fora. E o Palmeiras, que tem um elenco muito melhor que o nosso. Vai ser difícil para o Vasco pontuar nessas partidas. Vou cravar aí pelo menos, cara, dos 12, cravar 4 pontos, né? O pessoal, o Bigode tá pensando, tá pensando muito baixo, né? Pô, que isso, Bigode? Tá pensando, cara, não tá muito pessimista. Hoje, cara, nesse jogo contra o Ceará, eu falei para vocês, um empate, porque é jogo fora, né? E aí, vendo o jogo rolar, você via o seguinte, era um joguinho, se o Vasco tivesse um pouquinho padrão de jogo, né? Só um padrão de jogo, o Vasco ganharia essa partida, né? O time de Ceará, repito, muito fraco. Mas o Vasco do primeiro tempo, cara, foi inoperante, ridículo. O Vasco do primeiro tempo foi ridículo. Deu um chute pro gol, cara. Um chute pro gol logo no início do jogo, 7 minutos. A bola veio pelo alto pro Nuno Moreira, um dos únicos jogadores do Vasco, né, conscientes, né? E aí o Nuno Moreira ajeitou pro Payet. Payet pegou o chute, irmão. Pô, a bola passou raspando, cara. O gol do Ceará. O Vasco não abriu o placar. E o Ceará, cara, nas limitações também do Ceará, cruzando bola, né? Cruzando bola para o Pedro Raul. Cruzava da direita, cruzava da esquerda, tentando encaixar ali uma bola para o Pedro Raul. Não encaixou, tá? Quem encaixou foi o João Vitor, meu amigo. João Vitor. João Vitor. Quando eu vejo o João Vitor jogar, eu penso, por que o Vasco não libera logo ele pro Cruzeiro, né, cara? Manda embora, traz outro, cara. Manda o João Vitor embora, Pedrinho. Horroroso, cara. Horroroso. Ano passado eu falava, é o melhor zagueiro desse elenco. Meu amigo, é porque o elenco era fraco de zagueiro, tá? Rojas, Michael, Léo. Cara, o João Vitor tá horroroso essa temporada. Horroroso. O Ceará cheio de dificuldade. O João Vitor resolveu dar um gol pro Ceará, tá? Recuou a bola mal, o cara cruzou, Pedro Raul chegou antes do Lucas Freitas, 1-0 Ceará. E aí foi pro intervalo. Intervalo, cara, eu fiquei analisando, né, irmão? Pô, mais uma vez, né, 4 jogadores aqui que eu tenho que falar, cara. O João Vitor, horroroso, tá? Tem que falar. Paulinho no meio de campo. Pô, Paulinho, cara. Pô, cruz credo, irmão. É cruz credo. Ver o Paulinho jogar, cara. Pô, é cruz credo. Nem parece aquele Paulinho de 2023, irmão. Inseguro. Teve uma hora que ele até escorregou, aí ficou com a mão na coxa, um tempão. Paulinho tá inseguro, cara. Paulinho tá inseguro. Paulinho não consegue jogar bola, tá? E mais outros 2 jogadores que eu tava de olho. Payet nojento, irmão. Tô com nojo do Payet. 1.300.000 reais
para esse futebolzinho de bosta que ele tá jogando, e ainda vem gente, cara, ainda vem gente me criticar, porque eu tô criticando o Payet, que ganha 1,5 milhão e não tá jogando nada. Porra, absurdo, cara. Absurdo, absurdo. Payet não tá jogando nada, absurdo, absurdo, absurdo. Teve um lance no segundo tempo, o Payet de frente pro gol, dentro da grande área, ele preferiu cavar um pênalti do que chutar pro gol, irmão. Ridículo, 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 ridículo. O Payet tá ridículo. E o outro jogador, cara, Garré, cara, no primeiro tempo o Garré não tocou na bola. Ah, mas não tocou. Bizarro. O Garré não tocou na bola no primeiro tempo. Tá? O Vasco foi horroroso no primeiro tempo, e aí numa falha da zaga, principalmente do João Vitor, recuou uma bola ridícula. Tá? Ceará abriu o placar, fez 1-0, foi para o intervalo. No intervalo, cara, ele já fez algumas substituições, fez 3 substituições, tirou o Garré, óbvio que não estava nem encostando na bola, colocou o Adson, colocou o Ryan no lugar do Nuno Moreira. Eu até discordei dessa troca, tá? Porque para mim cabia o Nuno Moreira ficar mais um tempo, mas o Carille, pelo visto, trocou ele para não desgastar tanto o atleta, tá? Que vem de uma grande sequência de jogos, tá? Tirou então o Nuno Moreira, entrou o Ryan, e outra troca que ele fez, tirou o Paulinho e colocou o Jair. Cara, o Ceará já estava vencendo, né? O Ceará tirou o pé, deu uma recuada, o time também é bem limitado. E aí o Vasco tentou, né, cara, criar algumas oportunidades, mas o cara não vai, sabe? Payet saiu, aí entrou Alex Teixeira. Pô, vai resolver o quê? Adson sem ritmo, fora de forma. Entrou Alex Teixeira, que é ex-jogador. O Jair, que tem entrado mal nas partidas. Hoje nem entrou tão mal, mas tem entrado mal nas partidas, tá? E importante também falar do Ryan. O Ryan entrou bem, tá? Mais um jogo que o Ryan entrou bem. Ryan teve 2 oportunidades, chutou de fora da área, o goleiro pegou, o goleiro Fernando Miguel, né? Porque o goleiro titular machucou, saiu, entrou o Fernando Miguel, ex-goleiro do Vasco. Ryan deu 2 chutes pro gol, não conseguiu o gol. Mas aí numa jogada pela esquerda, o Ryan cruzou na cabeça do Verratti. O Verratti guardou 2-1, né, pro Ceará. O Carille ainda tentou um abafa, tirou um zagueiro, colocou o Jean Davi. Mas Jean Davi vai resolver o quê, cara? O elenco é fraco, o elenco é horroroso, irmão. Você vê. Pô, entra Jean Davi, entra Alex Teixeira, entra jogador que não resolve. Entra jogador que não resolve. O Payet, reserva do Coutinho, ele não resolve. Pode ir embora, não resolve. Tá? Ah, o elenco é fraco, irmão. O elenco é fraco. Coutinho estava muito bem, foi poupado para essa partida. Payet, não resolveu. O Garré estava mal, entra o Adson, não resolveu. O Tietê foi poupado, né, para resolver problema pessoal. O Paulinho entrou, resolveu? Não. E o Jair também não. Esse é o elenco do Vasco. Esse é o elenco do Vasco. Tá? E aí, analisando esse elenco, você vê o Ryan entrando bem, o Ryan não pode ser reserva para o Garré. Ponto. Ponto. Tá? É ponto. A vaga do Garré é do Ryan. Tá? E ali, no lugar do Paulinho, Jair, ali, meu amigo, é Tietê. Se o Tietê não puder jogar, tem que ser o Matheus Carvalho. Paulinho e Jair, não dá. Não dá. Agora, falar da zaga, o segundo gol do Ceará, tá? O segundo gol do Ceará, que eu nem comentei aqui, mas o segundo gol do Ceará, de novo, o Pedro Raul foi em cima do Lucas Freitas. Cara, bota Lucas Oliveira, bota Lucas Freitas, bota Maurício Lemos, bota João Vitor, todo mundo falha, o elenco é ridículo, cara. O elenco é fraco. A zaga, os zagueiros que o Pedrinho contratou são fracos, meu amigo, são fracos. E o treinador que o Pedrinho e o Felipe contrataram é um treinador fraco. É um treinador fraco. O Vasco não tem padrão de jogo. O Vasco entra numa partida como essa contra o Ceará, covarde, tá? Talvez já entra para empatar. Ridículo, irmão, ridículo. O Vasco desse ano não consegue jogar bola. Tá muito feio o futebol do Vasco, tá? E sábado pega o Flamengo. Meu amigo, foram 3 jogos contra o Flamengo esse ano, 3 derrotas ridículas. O Vasco não jogando nada, tá? A situação do Vasco não é moleza, não, tá? O treinador vai cair a qualquer momento. A gente já sabe que o treinador vai cair a qualquer momento, tá? E a gente já sabe também que o Pedrinho e o Felipe vão ter que correr atrás de reforços, porque esse elenco, meu amigo, repito, esse elenco é fraco, é muito fraco, tá? Mais uma derrota, infelizmente, mais uma derrota fora de casa
mais um jogo onde o Vasco é presa fácil fora de casa. Queria que você comentasse, irmão, deixasse também a sua opinião aqui nos comentários, ó, desse Ceará 2, Vasco da Gama 1. Deixa seu comentário aqui, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV, para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.